é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, está começando o SOS Guará. Ontem nós entrevistamos aqui no programa o presidente da Cooperativa de Táxi e Transporte da área Itaquibacanga, o Vanderlan Pinto, que, baseado numa decisão judicial da Terceira Vara da Fazenda Pública, disse que o serviço de taxi-lotação estava autorizado a prestar serviços no Itaquibacanga. No entanto, a Procuradoria-Geral do município, em nota oficial, diz que a proibição dos táxis-lotação permanece inalterada. O Procurador-Geral do município, Marcos Braide, explicou que a decisão judicial da Terceira Vara não modifica a suspensão da liminar que autorizava o serviço de taxi-lotação concedida pelo presidente do Tribunal de Justiça. Ele acrescentou que a regulamentação é inconstitucional, mas que aguardará o julgamento das instâncias jurisdicionais superiores. Há algumas semanas atrás, o programa SOS Guará esteve no conjunto Jatobá, na Vila Maranhão, atendendo a uma denúncia da comunidade para mostrar os transtornos enfrentados pelos moradores com a falta de água no bairro. Procuramos o presidente da CAEMA, João Moreira Lima, que nos explicou que a bomba do poço estava quebrada, mas a CAEMA já tinha aberto o processo de licitação e garantiu que a nova bomba do poço estava sendo providenciada. Esta semana, a equipe de reportagem do SOS Guará voltou à Vila Maranhão para saber se o problema foi resolvido. No começo do mês, os moradores do conjunto Jatobá, na Vila Maranhão, sofriam com a falta de água no bairro. Segundo os moradores, a bomba que abastecia o local não funcionava e o problema já persistia há anos. Mandei cavar esse poço. Minha filha me ajudou, paguei R$700, tirando da boca para poder ver não faltar água. Ô, meu irmão, amanheceu o dia, um monte de coisa, tudo sujo. A gente sem banhar, é horrível. É ruim, meu filho. É ruim, você suja a mão, não pode lavar. Olhar um monte de panela aí, tudo sujo, né? Casa suja, tá, que a minha casa não tá limpa. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de nada sujo. Tinha dia que eu chorava só de raiva. Queríamos saber o porquê nós não somos privilegiados com a água. Há 5 meses que este posto, por exemplo, não funciona. Nem esse, nem o outro posto que abastece aqui toda a nossa região, toda a nossa Vila Maranhão. Então, tirando de tudo para a gente fazer, para poder não sofrer tanto, como eu estou sofrendo aqui. Você está aqui, por prova está aqui, e é um monte de conta eu não vou pagar. Pago não. Depois da matéria do SOS Guará e da participação do presidente da CAEMA, João Moreira Lima, nos estúdios da TV Guará, o problema foi resolvido e os moradores comemoram a chegada da água em suas torneiras. Agora, a água para fazer a comida, tomar banho, trabalhar. Os moradores agradecem. Tá boa, a água tá boa aí, por hora tá. Fazia tempo que não vinha nem uma gota aqui. Para trabalhar é outra coisa, tá bom para trabalhar. Nós estávamos praticamente 1 ano sem água e aí veio a reportagem, graças a Deus, foi bem acentuada, né? E o pessoal vieram, botaram a bomba no lugar e agora tem água. Não está normal como antes, mas graças a Deus está melhor do que antes, que não tinha. Melhorou sem dúvida, meu irmão carregar muita água, minha mãe, como vocês já viram a reportagem anterior, não estamos mais com falta de água, entendeu? E aí já melhorou bem. O SOS Guará agradece à CAEMA por responder prontamente nossas denúncias e atender às solicitações dos nossos telespectadores. O Conselho Nacional de Justiça fez vistorias nas 8 unidades prisionais que compõem o sistema carcerário de São Luís. Em seu relatório, o CNJ aponta a superlotação e a ausência de agentes penitenciários como os problemas mais emergentes. O SOS Guará esteve no Centro de Custódia de Presos de Justiça do Anil para mostrar a realidade desse estabelecimento prisional. No CCPJ do Anil, a questão mais grave é a superlotação. O CCPJ tem capacidade para 100 presos e está atualmente com 200, o dobro da sua capacidade. Além disso, os detentos reclamam do tratamento que recebem, das condições precárias de suas instalações, da alimentação de péssima qualidade, da falta de médicos e da promiscuidade entre presos com delitos leves convivendo com outros de alta periculosidade.
3.320 detentos cumprem penas nos presídios do Maranhão e mais 1.330 permanecem em delegacias no interior do estado. Mas foi na Central de Custódia de Presos de Justiça, localizada no bairro do Anil, que o Conselho Nacional de Justiça verificou irregularidades. Segundo o CNJ, 236 detentos estariam cumprindo pena na CCPJ. A capacidade da unidade é de 100 detentos, estando com um aumento de 130% acima da capacidade. A superlotação da CCPJ do Anil vai ser resolvida nesta semana com a transferência de 100 detentos para os presídios São Luís 1 e 2, que estavam em reforma. A preocupação, no entanto, é com a quantidade de agentes penitenciários, que é considerada insuficiente para atender a demanda do sistema prisional do estado. Estamos em via de abertura de um concurso público, de que imediatamente serão convocados 41, mas a perspectiva é chamar 5 vezes esse número de vagas durante o período de validade do certame. O secretário de Justiça e Administração Penitenciária, Sebastião Shoa, está apurando com mais rigor denúncias de tortura registradas nas unidades prisionais do estado. Na semana passada, uma diretora do presídio foi afastada do cargo porque uma detenta do presídio sofreu espancamento. Toda e qualquer notícia, crimes praticada por servidor ou não servidor vinculada aos quadros da SEJAP, a gente imediatamente manda instaurar procedimento administrativo perante a Corregedoria de Sistema Penitenciário. Remetemos cópia para o Distrito Policial da área para também que seja instaurado o inquérito policial devido, de forma que nenhum tipo de denúncia fica vago sem qualquer tipo de resposta. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa SOS Guará. A Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís deu início a uma ação educativa dirigida aos consumidores da capital. Serão distribuídas cartilhas sobre os produtos mais consumidos durante a Semana Santa, como os pescados e os mariscos. Os consumidores serão orientados sobre a conservação e a manipulação do pescado. A campanha educativa vai até o dia 27 nos principais mercados e supermercados de São Luís. Já foram visitados o Mercado do Peixe, o Mercado do Vinhais e vários supermercados. Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos a Vilma, que é da Vigilância Epidemiológica e Sanitária de São Luís. A Vilma Viana, um prazer tê-la aqui. Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar por onde vocês já passaram? Mercado do Peixe, Mercado do Vinhais. Isso, nós Nós iniciamos o trabalho nos mercados e algumas feiras também. A gente estava distribuindo algumas cartilhas informativas, orientando os consumidores, principalmente os consumidores, para a melhor forma de comprar e adquirir os pescados, né? Esse período da Semana Santa é um período onde a população muito procura esse produto. Então, a gente, preocupado com isso, elaborou essa cartilha e iniciamos esse trabalho de conscientização à população. Vocês vão passar também por todos os supermercados da capital? Isso, já iniciamos o trabalho nos mercados, nos supermercados, também distribuindo essas cartilhas aos consumidores e orientando a forma melhor de se comprar os produtos. E pescados. Nessa cartilha, o que a gente vai aprender em relação a dicas para saber? Vamos começar pelo pescado. Se esse pescado está fresco, está bom para o consumo. Isso. Os pescados, o consumidor deve observar principalmente a condição como ele está exposto à venda. Os pescados frescos, os peixes principalmente, que são muito consumidos nesse período, né, eles devem ser mantidos em condições de frio, sobre camadas de gelo, né? É um pouquinho difícil a gente encontrar isso aí nos nossos pontos de venda, né? Nos nossos pontos de venda, porque o pescado, na verdade, ele é uma carne muito frágil e ele precisa ter muito cuidado na sua conservação, né? E exposição à venda. Então, nos mercados, a gente comumente encontra os peixes expostos ainda sem muita condição de frio. Alguns colocam algumas camadas de gelo, outros não, né? Então, a gente orienta o consumidor para que ele procure comprar aqueles que estão sob condição de frio, mínimo de frio, para que
que ele vai ter mais durabilidade, vai ser um peixe em melhores condições higiênico-sanitárias de ser adquirido. Como o consumidor avalia a partir da aparência desse pescado se ele está próprio para o consumo? Isso. O peixe, ele deve verificar a consistência da carne, as escamas. Se é um peixe de escama, as escamas têm que estar firmes e brilhantes. As guelras devem estar entre uma cor rosa e avermelhada, bem firme também e sem muita viscosidade, né? E os mariscos. Vamos falar dos mariscos. Vamos começar pelo camarão. Pronto. O camarão, os camarões, eles devem ser também a casca bem firme, não estar soltando a casca. A cabeça não apresentar pontos escurecidos, né? Normalmente a gente encontra alguns camarões com a cabeça já com pontos escurecidos. Esse tipo de camarão o consumidor deve evitar, né? E ele tem que estar brilhante. Esse é o camarão fresco. E quando o camarão é seco, que também é uma iguaria muito apreciada aqui em São Luís? Isso. O camarão seco, no caso do camarão seco, o consumidor deve ter cuidado com as sujidades. Normalmente os camarões secos, eles passam por processos um pouco ainda rudimentares para secagem, né? E eles ficam expostos ainda ao sol, muitas vezes, e eles estão sujeitos a muitas sujidades, como palha, às vezes até algumas pragas urbanas, né? Restícios de pragas urbanas, que a gente chama. Vilma, e o sururu? Que no leite de coco também faz sucesso aqui nas nossas praias. Isso. O sururu é um marisco que deve ter muito cuidado ao comprá-lo. Ele também é muito frágil, é uma carne muito frágil e muito suscetível a contaminações. Então, ele deve ser com muito cuidado, o consumidor deve procurar adquirir o sururu. Preferencialmente que ele compre o sururu já em estado congelado. E a lagosta? A lagosta, para nós, a lagosta é um pouco mais difícil de ser encontrada à venda aqui dos nossos... Você já acha no supermercado? A minha mãe prepara uma lagosta como ninguém. Isso. Mas a lagosta normalmente tem que estar também sob condição de frio, né? E ela tem que ter uma coloração também avermelhada e estar firmemente aderida às suas partes, que são divididas separadas como se diz assim, algumas camadas, ela deve estar firmemente fixadas, né, na carne, no próprio lagosta. Alguma dica para o bacalhau? Quem tiver com o bolso aí, né, bem recheado para comprar um bom bacalhau, qual é a dica para saber se ele está apto para o consumo? Isso, o bacalhau é mais fácil, porque o bacalhau normalmente a gente encontra em condições seca e salgado. Essa condição já dá uma durabilidade ao bacalhau. Ele é um conservante, ele serve como conservante do bacalhau. Então, o bacalhau já é mais fácil de ser adquirido, né? Então, agora, existe uma pequena diferença entre o bacalhau e aquele que é tipo bacalhau, né? Porque, normalmente, aqueles que a gente encontra em supermercados, aquele tipo zarbo, me parece, um zarbo, e tem um outro, que eles são tipo bacalhau, eles não são o bacalhau em si, propriamente dito, similares ao bacalhau. O consumidor também prestar atenção nesse detalhe, né? Isso, Mas aí, normalmente, nas embalagens desses produtos, ele vem dizendo produto tipo bacalhau. A gente falou de dicas basicamente para esses produtos frescos. É mais difícil para o consumidor avaliar se o produto está bom para o consumo quando já o compra congelado? O produto congelado, na verdade, é uma técnica de conservação extremamente favorável, confiável, né? Na verdade, ele é mais confiável do que encontrar o peixe fresco, né? Agora, sim, a preferência do consumidor normalmente é para o peixe fresco, né? Eu estou lhe dizendo isso porque eu vi hoje um vendedor dando uma dica, dizendo que quando o camarão já está meio passado, ele descasca e congela. Então, eu fiquei estarrecida, ele dá uma dica dessa na televisão, né? Não, isso com certeza acontece. Infelizmente nós consumidores estamos sujeitos a esse tipo de coisa, porque quem comercializa esse produto, ele não quer perder nada, né? Com certeza. Então, no momento em que ele percebe que o produto dele está já um estado... Deteriorando, ele dá um jeitinho. Ele dá um jeitinho, né? Okay. E aí ele conserva, e aí ele coloca para congelar. E no momento em que a gente vai comprar, o consumidor vai comprar congelado, esse produto está enrijecido,
e a gente não percebe que ele já sofreu uma alteração, né? E isso só vai perceber quando chega em casa. Com certeza. Que descongela, né? Olha, nós vamos a mais um intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta, dando continuidade à nossa entrevista de hoje com a Vilma Viana Leite, que é da Vigilância Epidemiológica e Sanitária de São Luís, tratando sobre os produtos, né, da Semana Santa, que inclusive a Vigilância Municipal elaborou esta cartilha aqui para o consumidor saber como é que ele vai comprar o pescado e manuseá-lo também. Eu queria, antes da gente entrar nesse detalhe do manuseio, falar sobre a questão do caranguejo, que também é uma opção deliciosa para quem não quer comer carne vermelha durante a Semana Santa. Bom, o caranguejo, ele deve ser adquirido preferencialmente vivo. Ele não pode ser vendido, né, já morto, né? Então, o consumidor deve, na hora de comprar a sua cambada de caranguejo, né, verificar se todos estão vivos. Porque o caranguejo também, ele é bastante perecível, né, e normalmente, se ele está com muito tempo, se ele é morto, né, se você consegue adquirir ele morto já, então você está correndo sério risco à saúde. Certo. Vamos falar um pouquinho então desse manuseio, né? Aqui tem até dicas para o consumidor que vai congelar esse pescado, esse marisco em casa. O que ele deve estar atento? Bom, o congelamento é uma forma de conservação extremamente eficiente, né? Considerado uma das melhores formas de conservação de alimentos. Então, os camarões, eles não devem ser, por exemplo, conservados com a cabeça. Normalmente a cabeça, ela tem uma parte gordurosa que ela escurece, oxida, e ele fica com um aspecto muito ruim, né? Então, o camarão a gente aconselha que ele preferivelmente seja conservado congelado, sem a cabeça. E o caranguejo? Você tira primeiro ele todinho e já guarda só aquela chamada polpa? Isso, o caranguejo, normalmente a gente encontra ele já nessa forma, né? A patinha, a pata ou a carne em si, né? A questão da carne, por exemplo, quando a gente adquire, a gente corre o risco porque ela vem com muita parte de carapaça, um pouco com aquela parte enrijecida do caranguejo, né? Que a gente chama de casca, né? Também mais comumente conhecido. Já a pata, na forma de pata, ela é mais fácil de congelar. Ela é também uma forma mais higiênica de se adquirir a carne do caranguejo. Em relação ao enlatado, muita gente, por uma questão de praticidade, pode comprar esse pescado enlatado, né? O atum é uma delícia, lá tem outros peixes. O consumidor ele deve observar nos produtos enlatados, ele deve observar as condições da embalagem, né? As latas não devem apresentar pontos de ferrugem, né? Deve observar muito bem a questão da validade, da data de validade, né? E as indicações que estão contidas no rótulo da embalagem, né? Então, é mais fácil você adquirir um produto nessa forma já industrializada, embalada, né? Porque você, se tiver esses cuidados na hora da compra, não tem nenhum problema. Ok, obrigada pela sua participação aqui no programa. Nós que agradecemos. Olha, e o SOS Guará é um programa voltado para as denúncias da comunidade e para informações de utilidade pública. Diariamente, nós recebemos uma média de 120 reclamações sobre os mais variados assuntos. A maioria prefere ligar para a produção do SOS aqui no telefone que aparece aqui do lado, 3194-1980. Outros telespectadores usam a internet para falar com a gente. Nosso e-mail, o oficial é sosguará@tvguará.com. Mas basta a nossa equipe de reportagem sair às ruas da cidade para as pessoas sugerirem pautas para o programa. Muitas nem esperam a matéria ser produzida e preferem botar a boca no trombone. Eu estou aqui para fazer só uma reclamação sobre a operadora TIM, porque eles botam crédito especial para mim
sem eu pedir. Eu já reclamei isso daí uma vez e estão cobrando, entendeu? Então eu já parei até de colocar crédito na TIM, mas eu continuo colocando, mas eu queria que só parasse de cobrar o que eles estão colocando sem a gente estar pedindo, entendeu? Porque acontece muito isso daí. Faço parte do movimento comunitário de São Luís, atuo no Polo Coroadinho, também na região Cidade Operária. E nesse momento quero chamar a atenção da população que assine o abaixo-assinado, inclusive no Polo Cidade Operária, para lutar pela democracia no sistema de transporte público. Devido à demanda, à dificuldade no transporte, à superlotação. Por isso nós conclamamos toda a comunidade do Polo Cidade Operária a assinar e incluir nessa luta, reivindicando melhores transportes para a área da cidade operária. A UPA da cidade operária está funcionando muito bem. Agora, ela já está tendo problema de quantidade de pessoas, muita gente para ser atendido. Então eu quero chamar a atenção do secretário de Saúde, o deputado Ricardo Murat e o diretor da UPA, para que amplie o número de médicos, de enfermeiros, de auxiliar de enfermagem e de pessoal, para que possa dar um atendimento melhor para a população. É isso que está faltando. A UPA está boa, bem localizada, bem higiênica, mas precisa de mais pessoal para atender melhor a população da área, que é muito grande. Estou querendo fazer uma denúncia a todos aqueles que estão na diretoria do Parque Bom Menino. No Parque Bom Menino, eles colocaram umas PET ao redor da árvore, achando que ia fazer algo de bom para a árvore, mas nós sabemos que a PET ao redor da árvore, ela vai fazer um aquecimento, fora o aquecimento global, e as árvores não vão estar tendo uma respiração sadia. Então eu estou aqui para denunciar, para que tire toda aquela PET, todo o lixo que está no Parque Bom Menino, porque eu quero malhar e quero ficar fortão e saudável. O programa SOS Guará fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Voltamos amanhã às 19h45. O SOS é reprisado às 6 da manhã. A gente se encontra amanhã. Até lá.